Olá, hoje é 12 de junho de 2025. Vamos dar uma olhada mais a fundo em algumas notícias importantes que recebemos. Tentar entender os pontos-chave, né? Isso, temos material bem variado hoje. Um evento internacional e duas questões aqui do Brasil, do cenário jurídico-político. Exato, a ideia é essa, analisar o essencial mesmo. Bom, começando pela notícia mais, infelizmente, mais pesada. Um acidente aéreo na Índia. Sim, uma tragédia. Pois é, um avião com 242 pessoas a bordo caiu perto de Ahmedabad. É uma situação terrível mesmo. Nossa. E já se sabe sobre vítimas? Olha, os números ainda podem mudar, mas o que se tem até agora é mais de 240 mortos. Isso inclui passageiros, tripulação e, o que é ainda mais triste, algumas pessoas que estavam em solo. Meu Deus, muita gente. Sim, no começo falaram até em 290, mas revisaram para baixo. Parece que confirmaram pelo menos um sobrevivente por enquanto. É devastador. Com certeza. E é como a gente sempre vê nesses casos, né? As informações iniciais, elas são muito dinâmicas. Essa própria revisão do número de vítimas mostra como é crucial esperar os dados oficiais. Verdade. A precisão é fundamental, ainda mais no momento desse. Exato, muita calma nessa hora. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para o Brasil agora. Temos uma movimentação importante envolvendo o presidente Lula e o STF. Ah, sim. O pedido relacionado ao INSS, né? Isso mesmo. O governo pediu ao Supremo para suspender todas as ações judiciais de vítimas do INSS contra a União, gente que foi prejudicada de alguma forma. Suspender todas é um pedido forte. É. E não só isso. Pediram também um aval da corte para abrir um crédito orçamentário extra. Basicamente uma permissão para gastar um dinheiro que não estava previsto, né? Aham, Para poder pagar justamente esses aposentados e pensionistas que foram lesados. entendi. Olha, isso coloca o STF numa posição bem delicada, né? De ter que mediar essa tensão entre, de um lado, a necessidade de gestão do orçamento pelo governo Claro, as contas públicas. e, do outro, os direitos de milhares de beneficiários do INSS. Uma balança difícil de equilibrar. E esse tipo de mediação pelo STF é comum ou esse caso tem algo diferente? Olha, o STF decidiu questões orçamentárias e direitos sociais com frequência, sim, mas pedir uma suspensão geral, assim, de todas as ações e atrelar isso a um pedido de crédito com o endosso da corte, isso, digamos, joga uma luz muito forte nessa tensão entre o Estado e cidadão, né? Entendo. É um ponto de equilíbrio bem sensível mesmo. Exato, o Supremo vai ter que analisar com muito cuidado. Certo. E, para fechar essa análise de hoje, ainda no Brasil, temos um caso que teve um desfecho na justiça. Envolve o MBL, o Movimento Brasil Livre, e o ator Wagner Moura. Ah, esse caso eu acompanhei um pouco. Teve a condenação do MBL, certo? Isso. Condenados a pagar R$ 50 mil por danos morais ao Wagner Moura. A origem foi uma publicação lá de 2016. Se não me engano, acusavam ele sobre a Lei Rouanet. Exatamente. O MBL publicou que o Moura teria recebido 11,5 milhões via Lei Rouanet para supostamente defender o governo Dilma na época. Uma acusação séria. E o Moura alegou que isso era difamação, que estava associando ele a algo ilícito. E a justiça concordou com ele pelo visto. Considerou que não houve ilegalidade na captação de recursos pelo Moura e que a postagem do MBL foi, digamos, além da conta. Passou do limite da crítica. Interessante essa linha, né? Onde termina a crítica e começa a difamação, principalmente online. Pois é. Esse caso é quase um retrato, né, dessa briga por reputação na internet. As acusações voam muito rápido, muitas vezes sem checagem. Verdade. Aí acaba sobrando para o judiciário ter que definir esses limites entre liberdade de expressão, a crítica política, que é legítima, e a difamação pura e simples. A decisão meio que reforça, olha, mesmo na política, a acusação tem que ter base, senão pode gerar indenização. É um ponto importante sobre responsabilidade na comunicação, né? Mesmo no calor do debate. Sem dúvida. Bom, então recapitulando rapidinho, falamos da tragédia aérea na Índia, infelizmente. Depois, o pedido do governo ao STF sobre as ações do INSS, bem complexo. E, por fim, a decisão no caso MBL contra Wagner Moura. Tentamos trazer os fatos principais e pensar um pouco nas implicações, né? Isso. E pensando nesses dois casos brasileiros que a gente discutiu, o do INSS e o do Wagner Moura,
Fica uma reflexão, né? O que eles mostram sobre essa relação entre os direitos das pessoas, seja o direito previdenciário, seja o direito à imagem, e as ações ou os discursos do governo e de movimentos políticos hoje em dia. Como esses conflitos são resolvidos e que valores estão em jogo ali? É algo para se pensar.